Fala aí, galera! Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Então, galera, estamos começando hoje a nossa quarta videoaula do ano, né? E hoje, galera, continuação aí, né, da parte de conjuntos. Hoje nós terminaremos aí esse tema aí muito importante, né, de conjuntos numéricos, né? Onde nós começamos o ano falando dos conjuntos dos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos números e dos números racionais. Paramos nos irracionais, né? Mostrei para você também nas aulas anteriores, né, galera, as operações com os números irracionais. Na verdade, nas aulas passadas, o que eu fiz? Fiz ainda um geral, né, galera? Onde, com essas operações dos números irracionais, você também sabe operar ali os números racionais, não é mesmo? Porque na videoaula passada eu ensinei para vocês propriedades dos radicais, não é mesmo? Ensinei para vocês soma de radicais, multiplicação de radicais, o que você deve fazer, a importância do índice do meu radical, né? Ensinei você a simplificar o nosso radical. Então, tipo assim, nós nessas 4 aulas, na verdade, em 3 aulas, né, a quarta é hoje, nós já vimos muita coisa importante. Então, galera, por favor, não deixe de rever as videoaulas, tá bom? Não deixe de anotar os conteúdos. São conteúdos importantíssimos. Show de bola? Então, sem mais delongas, já decorreu aqui quase 2 minutos só falando aqui. Então, galera, na videoaula de hoje, números reais. Números reais, a gente já tinha dado uma leve passada. E assim, o conjunto dos números reais, galera, sempre lembre-se disso, né? Números reais são todos os números, galera. Vou até escrever isso aqui para você. Números reais, vou botar aqui no nosso IPC. Aqui embaixo, olha. IPC. São todos os tipos de números. São todos os tipos de números. Lá na frente, galera, lá no ensino médio, né, você vai aprender aí conjunto dos números imaginários, que é um conjunto à parte. Aí vocês vão ver, vou conhecer uma nova quantidade de números, né? Mas por enquanto a gente vai ter essa definição aqui então. Quando a gente estiver falando de números inteiros, a gente está falando aqui, galera, de todos os números que nós vimos até agora, tá bom? E aí, olha só, números reais, desculpa, galera. Então, quando a gente estiver falando de conjunto dos números reais, por exemplo, uma questão fala assim, efetue ou então resolva as operações abaixo, sabendo que essa resposta pertence ao conjunto dos números reais. Se ele fala que essa resposta pertence ao conjunto dos números reais, essa resposta ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser um número irracional, ela pode ser um número racional, ela pode ser uma fração, ela pode ser um decimal, beleza? Ela pode ser qualquer tipo de número. Então, quando nós trabalhamos com os números reais, nós temos essa pegada. Nós estamos falando aí de qualquer tipo de número. Tranquilão, galera? Então, deu para compreender isso? Por quê? Eu quero que fique aí na sua mente, galera, essa ideia de que os números reais, né, eles são o quê? Os números reais, eles são a união de todos os outros conjuntos. Os números reais é a união do conjunto dos números naturais com números inteiros, com os números racionais
e os números irracionais, beleza? E aqui, olha, eu mostro isso para você. Se você for colocar em questão de conjuntos, você tem lá no início os números naturais, que eram os nulos e os positivos. Aí, dentro esse conjunto dos números naturais está dentro, né, está contido num conjunto dos números inteiros. Porque os inteiros, eles têm a sua parte negativa. E também tem toda uma parte nula e positiva, que pertence aos naturais. E aí lembra que eu falei, até usei o exemplo do nome, onde eu falei assim, pô, meu nome é Carlos Eduardo Andrade da Cruz, então eu pertenço à família Andrade e à família Cruz. Então, aqui é a mesma coisa, os números, eles pertencem a várias famílias, tá bom? Então, por exemplo, o número 1, quando eu falo em número 1, se eu fosse escrever o nome dele lá, tava lá, provinha do número 1, aí tá lá, nome, né? O nome do número 1 seria 1 de real, de racional, inteiro, natural. Cara, o número 1, ele pertence a 4 conjuntos, ó. Ele pertence ao conjunto dos reais. Se ele é real, ele é racional. Se ele é racional, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele também é natural. E aí vai seguindo sempre uma ordem, tá bom? E aí, por exemplo, se você for falar do número π, então, quando eu fui lá corrigir a prova do π, tava lá π de irracional. E aí lembra que eu falei que os números irracionais, eles são um conjunto fora da caixinha. O pessoal não quer, não se mistura não. Se eu sou irracional, eu não quero ninguém perto de mim. Você não é da minha casta, você não é da minha cultura, não quero você comigo. Não vou me misturar. É isso aí. O número irracional, ele não se mistura, tá bom? Se ele é irracional, ele é irracional. O que a gente poderia colocar aqui é real. Na verdade, a gente poderia colocar que todo racional e irracional, ele é real. Então seria π real, real de irracional, né? Que ele pertence, se o número ele é real e irracional. Então, tipo assim, os números, eles pertencem a várias famíliazinhas, tá bom? E aqui eu quero que você entenda isso. Todo número vai ser número real pra gente. E ele vai ter outras famílias. Mas o que prevalece nele, a característica é que ele é real. Tranquilão? Então, já entendemos isso. Então, o conjunto dos números reais, ele é formado pelos números naturais, pelos números inteiros, pelos números racionais e pelos números irracionais, tá? Aqui, galera, eu coloquei para você, né, uma reta numérica representando os números reais, tá certo? E aí, olha só, nós temos aqui o zero, que é a parte nula. E lembre-se disso, sempre que você for construir uma reta numérica, o zero é o cara mais importante. É o primeiro cara que você tem que marcar na sua reta. Porque é a partir do zero que você consegue identificar dois lados. O lado positivo e o lado que? Negativo. Então, se você for construir uma reta numérica, procure sempre, primeiro passo, identifica uma posição para o zero. E aí, depois do zero, você consegue colocar os outros números, né, nessa minha reta numérica. E aí, aqui está o exemplo. Pô, olha só, depois do zero, eu sei o quê? Que se eu quero o número 1, ele está onde? Na minha parte positiva.
Se eu quero menos 1, ele está na minha parte negativa, consequentemente à esquerda do zero, tá bom? Se eu quero um número positivo, ele tem que estar aonde? À direita do meu zero, tranquilo? Aqui, olha, eu coloquei aqui os números reais. Você tem, portanto, aqui, olha, o zero, você tem o 1, você tem as frações, você tem aqui, olha, os decimais, tá bom? Você tem os números negativos. Aqui em cinza, galera, olha, nós temos aqui um número irracional. Perceba que ele é irracional, por quê? Porque este número ele é infinito e não tem um padrão definido. Tá certo? Agora aqui, galera, nós temos uma dízima periódica. E aí, dízima periódica é um número irracional, é racional, na verdade, tá bom? Conjunto Q, olha, ele é racional, beleza? Outra coisa, galera, que eu quero que você entenda é o seguinte: o conceito de os números serem infinitos, tá bom? Essa reta numérica aqui eu tenho infinitos números. Percebam, né, que entre o número 0 e entre o número 1 eu tenho infinitos números. Olha só, galera. Olha, eu tenho 0,99999 e eu poderia ficar aqui, olha, infinitamente escrevendo 9999999, tá bom? E aí nosso caderno ia acabar e eu estar escrevendo 9 aqui. E eu ainda estaria onde? No intervalo entre 0 e 1, tá bom? Então, qualquer intervalo de número sempre tem um número ali entre eles. Por exemplo, olha, entre o número 0,1 e o número 0,2, eu tenho infinitos números aqui, olha. Eu tenho 0,1, 1, 1, 1, 1 e assim por diante, galera, olha. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tenho 0,111111112 e vai-se embora. Então entendam isso, os números eles são infinitos. Quando a gente fala em conjunto dos números reais, todos esses conjuntos nós temos infinitos números, beleza? Então entendam, os números são o quê? Isso aí, infinitos. Gostei de ver, cara, tá tirando onda, chegou no 9º ano, voando, garoto, voando. Então, já compreendemos, né, galera? Os números reais bem tranquilo, tá? Porque números reais, a gente quando fala em números reais, a gente já fala sobre o todo, né? Já batemos muito em cima desse conteúdo, tá bom? E aí, galera, parte importantíssima, e eu já vou até marcar as propriedades que eu acho mais importante aqui para vocês, olha, que vão ser essas duas aqui. Na verdade, tudo isso aqui, galera, essa parte de propriedades você aprendeu no ano passado, tá bom? E aqui nós vamos ter que relembrar isso porque é importantíssimo. E agora, galera, vai ficar cada vez mais pegado aí a relação dessas propriedades. Você vai ter muitos exercícios importantíssimos, tá bom? Então, vamos que vamos, tá? Conversar a respeito dessas propriedades das potências, beleza? A primeira propriedade que nós temos aqui, galera, é o seguinte: nós temos uma potência, tá? Multiplicada, galera, olha só, por uma outra potência. Só que a base deles, olha, são as mesmas. Então, multiplicação de potências de mesma base, você vai o quê? Repetir a base e somar os meus expoentes. Vamos ver um exemplo? Olha só, exemplo da nossa P1. Se você tem, por exemplo, o seguinte: 20 elevada à quarta vezes 20 elevado a 8, o que você vai fazer? De acordo com a propriedade número 1, repito a base, que é 20, e somo os meus expoentes, 4 mais 8. E aí eu passo a ter o seguinte: 20
elevado a 12. Beleza? Então tá aqui, olha, utilização da propriedade número 1. Agora, vamos ver aqui a propriedade número 2. Ela é o inverso da número 1. Se quando eu estou multiplicando, eu somo, quando eu estou dividindo, eu subtraio. Então, vamos ver isso daqui? Olha só, se você tem, por exemplo, o seguinte, 20 elevado a 10 dividido por 20 elevado a 4, galera. O que a minha propriedade diz? Diz que eu tenho que repetir a base, então vamos repetir o 20, e subtrair meus expoentes, 10 menos 4. E aí eu passo a ter o seguinte, 20 elevado a 6. Agora, um adendo aqui a essa propriedade. Vou colocar aqui um exemplo importantíssimo, beleza? Um IPC aqui, ó, para você ficar ligado. Não tem nada escrito. É mais uma ideia. Galera, olha só. Se você tem, por exemplo, 20 elevado a 4 dividido por 20 elevado a 10. Perceba, galera, que o expoente de cima ele é menor que o expoente de baixo. Galera, você pode sim ter como resposta uma potência de expoente negativo, tá bom? E olha só por quê. Porque você tem que seguir a propriedade. Olha, o que a propriedade nos diz? Nos diz que nós devemos repetir a base. Então vamos repetir a base. A base é 20. E o que ela diz? Subtraímos o expoente de cima pelo o de baixo. Então, 4 menos 10. Você já está no 9º ano, safo demais, sabe que isso aqui é o quê? 4 menos 10. Se eu ganhei 4 e perdi 10, eu perdi mais do que eu ganhei. Então a minha resposta é negativa. E eu perdi quanto? Eu perdi então ao todo 6. Então eu tenho aqui, olha, uma resposta com expoente negativo, tá bom? Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer quando nós utilizamos essa propriedade é o seguinte: se você tem lá, olha, 20 elevado a 4 dividido por 20 elevado a menos 6. É um expoente negativo. E aí o que acontece? Olha só, a minha propriedade, ela diz o seguinte: repito a base, então vamos repetir a base, e subtraio o de cima pelo de baixo. Então eu tenho 4 menos o que, Cadu? Menos o menos 6, olha só. E aí, cara, você já é safo, poxa. 9º ano, meu aluno Mega Blaster Master brabo, tá? Não pode dar esse mole. Olha só, galera. Esse menos aqui de fora altera esse menos aqui de dentro. E isso passa a ser mais. Beleza? E aí você passa a ter o seguinte: 20 elevado a 4 mais 6. Isso vai dar 20 elevado a quanto? 20 elevado a 10. Então, é muito importante que você lembre-se disso, tá bom? Nada de dar mole aí não, acerca dessas propriedades aí básicas da potência. Grava aí esse PC, pelo amor de Deus. Vamos lá para a propriedade número 3, galera. A propriedade número 3, essa daqui malandrinha, bem tranquila. Ela diz o seguinte: se eu tenho um expoente
E se eu tenho uma potência. E aqui, galera, eu vou começar a modificar um pouquinho, tá bom? Porque no ano passado você estava acostumado com uma base positiva, né? Você estava acostumada com uma base e um número ali real, tá bom? Um número bonitinho. Agora eu vou começar a colocar algumas incógnitas, tá? Que seriam incógnitas, Cadu, letras, né? Então, vamos nessa. Se eu tenho n, tá? Ao quadrado, n ao quadrado, e isso está elevado, olha só. Então, quando eu coloco entre parênteses, eu quero dizer que tudo isso aqui de dentro está elevado ao cubo. O que acontece quando eu tenho essa operação, Cadu? A propriedade nos diz que eu repito a minha base, olha só. Então eu repito n, beleza? E multiplico os meus expoentes. Eu vou multiplicar 3 pelo 2. E aí eu terei o seguinte, n é igual a 3 vezes 2, 6. Então eu tenho n elevado a 6, tá? Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Então essas mesmas propriedades, elas serão utilizadas também da mesmíssima forma para incógnitas, tá bom? Para as letras. Show de bola? Vamos aqui para a quarta propriedade, galera. A propriedade número 4. O que essa propriedade diz pra gente, né? Se eu tenho aqui, e aí, galera, essa propriedade ela pode ser usada ao contrário. Você pode abrir isso daqui nesse formato, show de bola. Então você pode ter essa multiplicação e você abrir esses dois carinhas, como também você pode fazer o quê? Transformar isso daqui nisto daqui. Isso daí vai depender da forma que você vai usar. Show de bola? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Se eu tenho aqui o seguinte, x vezes y elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y ao quadrado. Tá bom, galera? E aí você pode, se você quiser transformar isso daqui, você quiser transformar esse carinha de cá no carinha de lá, você pode tranquilamente, tá bom? Essa propriedade, ela nos dá essa moral aí. A gente pode estar transformando os carinhas. Isso vai depender do que você quer fazer ali com a questão. Show de bola, galera? Vamos aqui, olha, para a quinta propriedade. É a mesma coisa da quarta propriedade, só que esse daqui multiplica e a outra eu estou dividindo, beleza? Então, olha só, propriedade número 5, né? Vou colocar aqui o seguinte, x elevado dividido por y elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que você escrever x ao cubo dividido por y ao cubo. Lembrando, galera, que as ideias das propriedades é sempre nos ajudar a simplificar os nossos cálculos, beleza? Então, esse conteúdo de propriedade de potências nós vamos utilizar para a simplificação de inúmeros exercícios daqui para frente. Beleza? Então você tem, galera, que decorar isso aí, por favor, tá? Pega agora que você está vendo essa videoaula, olha, anota as propriedades e vai utilizando exemplos. Traga até a mim e pergunta, pô, professor, esse exemplo aqui está correto? Eu posso fazer isso aqui com essa propriedade? É muito importante isso, tá bom? Agora, galera, a gente vai para a propriedade número 6 e ela eu vou até copiar com uma outra cor. Vou copiar ela de cor azul. É uma propriedade muito interessante e que você pode estar vendo aí
em inúmeras questões, que é o seguinte, galera. Quando você tiver, né, um número com expoente negativo, você consegue deixar esse expoente positivo. Tem como, Cadu? Tem. Olha esse exemplo aqui, galera. A nossa resposta teve um expoente o quê? Negativo, tá vendo? 20 elevado a menos 6. Vamos passar isso daqui para um expoente positivo? Vamos nessa. Então, olha só. Se eu tiver 20 elevado a menos 6, eu posso reescrever isso deixando esse meu expoente positivo. Como que eu faço isso, galera? Boto aqui o 1 dividido. E aí, olha, vou colocar minha base lá embaixo. A minha base é 20. O meu expoente era negativo, ele vira positivo. Tá aí. Eu tinha uma resposta com expoente negativo e esse meu expoente tornou-se positivo. E lembrando, galera, que aqui você pode estar utilizando também o contrário, tá? Isso daí pouco irá interferir. Como assim, Cadu? Se você tivesse, olha só, mais um IPC, vou colocar aqui para você, para isso ficar na sua mente. Olha só, se você tivesse, por exemplo, o seguinte, 1 sobre 20 elevado a menos 6. Ah, Cadu, eu quero transformar isso daqui num expoente positivo. O que que eu faço? O contrário disso aqui, olha. Vou colocar a minha base aqui em cima, que a minha base é 20. O que era negativo se tornou o quê? Positivo. Beleza? Cadu, por quê? Galera, o que que a propriedade diz? Vamos olhar a propriedade? Vamos nessa. Vamos olhar aqui. A propriedade, né, é menos o n. Menos. O meu n tá aqui embaixo. Na minha questão, o meu n é menos 6. Né? Então, vamos substituir ali, ó. Eu tenho o menos da propriedade com o menos que já é do meu 6, olha. E aí, mesma coisinha daqui de cima. Menos com menos aqui vai se tornar positivo. Por isso que você pode escrever isso tudo aqui como 20 elevado a 6. Beleza, galera? Tranquilo? Essa propriedade nos permite isto daqui. Show? Tranquilão? Então, vamos agora, galera, para a propriedade número 7, né? Perceba que essa propriedade, ela mostra o seguinte. Se eu quero deixar o meu expoente positivo, olha só, se eu quero trocar o sinal do meu expoente, eu tenho que inverter a minha fração. Então, se eu tiver uma divisão, ela será o quê? Invertida, para que isso se torne o quê? Uma potência com expoente positivo. Vamos ver aqui o exemplo. Olha só, se eu tivesse a nossa propriedade número 7, do seguinte caso, 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a menos 2. Ah, Cadu, eu quero deixar isso aqui com expoente positivo. Então, o que que eu faço? Invirto a minha base, né? O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, olha só, o 3 vai para cima, o 2 vai para baixo. E aí, olha só, eu tenho aqui o meu expoente
positivo. Era menos 2, tornou-se 2. E olha que interessante, né, galera? Olha a propriedade. Cadê? Olha a propriedade número 5 aqui, galera. Olha ela aqui. Vamos resolver isso daqui? Pela propriedade agora número 5, eu saí da propriedade número 7 e vou para a número 5. Eu tenho o seguinte, olha. 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Isso daqui vai dar 2 e alguns quebradinhos aí. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Show do milhão? Então, vamos aqui para a propriedade número 8, tá bom? Propriedade número 8. Que é a seguinte, galera. Você consegue, através da propriedade número 8, transformar uma fração em potência e uma potência... você consegue transformar um radical em potência e uma potência em radical. Como assim, Cadu? Vamos ver isso daqui. Galera, se eu tenho, tá, o seguinte caso, olha só, 2 elevado, tá, a 1 sobre 3. Isso é uma fração, não é mesmo? Eu consigo transformar isto daqui em uma raiz. Vamos transformar? Galera, qual é a ideia aqui? Quem está no Sol... Que Sol, Cadu? Não entendi. Deixa eu desenhar um solzinho aqui. Aqui está o Sol, olha só. Quem está no Sol vai para sombra. E quem está na sombra vai para o Sol. Então, ó, nós temos aqui o Sol. Essa propriedade número 8 ela é assim. Quem está no Sol vai para sombra. Quem está no Sol, quem está na sombra vai para o Sol. Beleza? Então, vamos nessa. Aqui, o que nós vamos fazer? Vamos repetir a nossa base. A nossa base é o 2. Então, repetimos. Vamos desenhar aqui o símbolo de raiz. Desenhamos. Agora, o que nós vamos fazer? Quem está na sombra vai para o Sol. Então, o 3 vira o índice. E quem está no Sol vai para sombra. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, aqui nós teríamos o número 1. Deixa só eu apagar aqui. E aqui está o nosso número 1. Bem bonitinho ali. Então, galera, por favor, treine essas propriedades. Pegue agora, depois dessa videoaula, treine, faça exercícios, procure. Qualquer dúvida, me manda mensagem que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, galera, se você curtiu essa videoaula, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no melhor canal de educação do YouTube, que é o da nossa escola, tá bom? E compartilhe, galera, compartilhe essa videoaula para que ela possa chegar aí a vários e vários alunos, tá certo? Então, um forte abraço do professor Cadu. Tamo junto, galera. Fui! So anytime you stop me, you want your